Remifentanil, dentre os opioides de infusão contínua como adjuvante anestésico no transoperatório, o remifentanil pode ser de grande importância e valia dentro da anestesia veterinária. Ultimamente a gente tem enfrentado alguns problemas com a escassez desse tipo de fármaco, a disponibilidade no mercado por conta das várias situações de saúde que nós temos enfrentado no mundo. Então algumas alternativas devem ser encontradas para a gente utilizar como adjuvante no transoperatório. No entanto, um pouquinho sobre o remifentanil. Ele é um analgésico opioide de alta potência utilizado aí no transoperatório. Algumas características é que ele apresenta um baixíssimo volume de distribuição, praticamente tem um modelo bicompartimental, ficando quase que totalmente em volume central em V1. Então isso faz com que ele tenha um rápido início de ação e uma rápida eliminação também, sendo que seu equilíbrio entre sangue e cérebro, meia-vida de equilíbrio entre sangue e cérebro, ao redor de 2 a 3 minutos em cães, e sua meia-vida de eliminação plasmática em torno de 6 minutos na mesma espécie. A gente pode fazer infusão nele aí por várias horas, por bastante tempo, e ele não é sensível ao contexto de infusão, ou seja, ele não sofre esse acúmulo em outros tecidos, visto que a gente sabe que essa característica de bicompartimental é praticamente ficando só em volume central, com baixa distribuição e, mais importante ainda, sendo metabolizado por esterases plasmáticas e tissulares. Então ele não sofre metabolização hepática ou por outro sistema do organismo. Essa é uma das características muito importantes do remifentanil, que faz com que ele seja bastante utilizado, sendo um opioide, tanto modulação da dor em ação espinhal, quanto supraespinhais, em sistema nervoso central, em cérebro, também onde apresenta sua modulação em receptor Mi, e modulando a liberação de substância P e várias outras ações em sistema nervoso central. Saiu um trabalho agora recentemente em 2018, mostrando algumas atuações do remifentanil também periférico, quanto à liberação de vasopressina. A gente sabe da sua dose de atuação aí ao redor de 10 a 20 microgramas por quilo por hora em cães, sabendo que acima de 18 microgramas por quilo por hora nessa espécie a gente não tem grandes efeitos mais de analgesia, mas sim vai aumentando essa vasoconstrição periférica e um leve aumento de pressão arterial também. Ele pouco interfere na ação cardíaca, ele não altera a fração de ejeção e de contração do coração do nosso paciente. Então ele dá uma segurança bastante grande, que a gente observa uma diminuição de frequência cardíaca pelas ações do opioide do sistema nervoso central. É um fármaco que vale a pena a gente utilizar, porém sempre sabendo e entendendo o uso restritivo dos opioides que a gente deve fazer, ainda mais em momentos de crise como esse. A gente tem sempre que buscar alternativas para a utilização de fármacos tão potentes e fármacos tão úteis na nossa rotina, na anestesia veterinária também. Vale a gente saber dos mecanismos de ação, e o seu uso racional dentro da nossa rotina é mais importante do que saber como utilizar. A sua diluição, ele vem num frasco com 2 mg e a gente pode fazer várias diluições. A diluição mais usual é transformar 2 mg, fazer a diluição total em uma seringa de 20 ml de água para injeção ou solução fisiológica. Assim você vai ter uma solução de 100 microgramas por ml ou 0,1 miligramas por ml. É a forma mais fácil de você fazer a infusão do cálculo na sua bomba de infusão para a infusão posterior. Algumas características de manutenção e estabilidade da solução. É um fármaco que tem sua estabilidade relativa, ele não se mantém estável por muito tempo depois de diluído. Os últimos trabalhos mostraram que ele se mantém estável no frasco de diluição em temperatura ambiente de 22 graus Celsius por até 45 dias. Antigamente, há um tempo atrás, nós congelávamos o remifentanil após utilizar e o excedente, para não desperdiçar, ou assim mesmo depois da diluição já congelar fracionado, que facilita o seu uso depois para as suas anestesias posteriores dentro da anestesia. Vale a pena utilizar de forma racional.